Impõe-se-me esclarecer um conjunto de situações abordadas na última Assembleia Municipal pelo atual Executivo Camarário que não correspondem à verdade. E já diz o povo, quem não se sente, não é filho de boa gente. Uma vez que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vítor Figueiredo, no uso das suas competências, não me autorizou usar da palavra a fim de tudo esclarecer, vejo-me obrigado a fazê-lo nesta sede, com a particularidade, como é apanágio meu, de provar o que digo com documentos escritos. O centro escolar já podia ter sido inaugurado pelo Executivo anterior se tivessem feito a candidatura a tempo. Esta afirmação é do Sr. Presidente e obriga-me a colocar-lhe a seguinte questão. O que é que o senhor fazia nas Assembleias Municipais quando era Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro do Sul? Espero bem que não esteja a padecer de amnésia seletiva. O Sr. Presidente não se recorda de quando se dirigiu àquele parlatório que ali está e perguntou para quando o Jardim de Infância de São Pedro do Sul? E que o então Presidente desta Câmara Municipal, Dr. António Carlos Figueiredo, pediu-me para que eu fizesse o ponto de situação relativo ao centro escolar. Cuidadosamente, expliquei que o nosso projeto não se limitava à construção de um mero Jardim de Infância, como, pelos vistos, era que o senhor pretendia para a sua freguesia, mas sim um centro escolar que dignificasse a educação em São Pedro do Sul, dando as melhores condições a toda a comunidade educativa, em especial às crianças. Enfim, mais uma vez, o Sr. Presidente não sabe o que diz quando se refere a projetos e processos transitados do Executivo anterior em fase de acabamento, como é o caso do novo centro escolar. Para a sua informação, fui eu quem assinou o primeiro contrato de financiamento do centro escolar no dia 26 de junho de 2008, dia de Assembleia Municipal, a única que faltei por esse facto, no valor de 2.936.736,45 €. E como bem sabe, passado nem um mês, apareceu aqui em São Pedro do Sul um vendedor de sonhos de nome Sintra Nunes, que veio anunciar a boa nova, mandatado pelo ilusionista Sr. Sócrates, primeiro-ministro à época, que fosse construído o campus escolar de São Pedro do Sul, anunciando um investimento de entre 16 a 17 milhões de euros. Nunca acreditei na banha da cobra, mas poderia acontecer um milagre. Dessa data para a frente, a pedido do então Presidente da Parque Escolar, foram enviadas as plantas do centro escolar para que houvesse ajuste no que respeita às valências que estavam projetadas para o novo centro escolar, com vista a não virem a ser repetidas nos 3 equipamentos, uma vez que a requalificação do antigo ciclo preparatório, hoje é B2 de São Pedro do Sul, tinha inclusivamente sido publicada em Diário da República. De outubro de 2008 até ao dia 30 de março de 2009, fez-se silêncio na Parque Escolar. Nesse mesmo dia 30 de março foi anunciado o encerramento definitivo do antigo ciclo preparatório e apresentado o projeto de requalificação da Escola Secundária de São Pedro do Sul, que até hoje está à vista de todos, não passou de um blefe do governo liderado por José Sócrates. De então para cá, foi dar corda aos sapatos e travar grandes batalhas com a Direção-Geral do Património para a concretização da compra do terreno e do edifício do antigo ciclo preparatório, que do pedido inicial de 6 milhões de euros veio para 300 mil euros. Negócio feito por mim. Perante o novo cenário, teve que se reformular todo o projeto de arquitetura a fim de ser novamente candidatado. Agora, já se lembra da história, Sr. Presidente? Os sampedrenses estão a começar de se aperceber que o Sr. Presidente tem centrado a sua ação governativa na realização de festas de inauguração, espetando placas inaugurativas nas obras que os outros fizeram. Permita-me dar-lhe a dica de ainda ter muitas mais para inaugurar. Bem gerido, ainda lhe dá para, pelo menos, mais um ano de festança. Então, por ordem cronológica. Jardim de Infância de Vila Maior, sua terra. Jardim de Infância de São Félix. Polo Pedagógico de Carvalhais. Mirante e requalificação urbana. Para o ano, indicar-lhe-ei mais algumas. Como pode constatar, o Executivo anterior preocupava-se em fazer obra e pouco ou nada ligava a inaugurações. Os pavilhões estavam todos degradados. Antes estava tudo abandonado. Afirmação do Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente bem sabe, o Executivo anterior herdou um pavilhão com grandes problemas estruturais, nomeadamente no que diz respeito a infiltrações. Esse mesmo pavilhão foi também, por si herdado, vai fazer um ano.
Com certeza que quem o mandou construir nunca imaginou os problemas que aquele equipamento viria a dar. Mas a verdade é que ele existe e os eleitos têm a obrigação de, dentro das possibilidades, dar-lhe a melhor funcionalidade possível. Agora, não é justo da sua parte continuar a fazer afirmações insustentadas e sem qualquer fundamento, pois, para a sua informação e de todos os são-pedrenses, foram gastos no período compreendido entre o dia 5 de novembro de 2009 e o dia 29 de maio de 2013, 102.569,42 €. Acha que foi pouco? E já agora, a que é que se deve a instalação daqueles 10 painéis solares que estão na cobertura do pavilhão municipal, quando eu, na primeira reunião técnica com os engenheiros da SETA, a empresa responsável pelas especialidades de eletricidade e climatização do centro escolar, conjuntamente com o chefe da DEP, tinha pedido para ser feita uma estimativa de custos para transporte da energia calorífica produzida pelos painéis do centro escolar até ao pavilhão municipal, a fim de reduzir a fatura do gás, que são cerca de 6.000 € mensais, uma vez que a escola, de maio até setembro, tem uma produção significativa de energia e há um grande período em que está encerrada. Afinal, Sr. Presidente, a imagem que o senhor propaga por tudo quanto a lado acerca dos, como o senhor parece querer transmitir, malfeitores que passaram pela Câmara Municipal, não corresponde à realidade. Comece a fazer obras, Sr. Presidente. Concentre-se no seu projeto para o Conselho, se é que o tem, e respeite quem tanto fez por São Pedro do Sul. Não foram requalificadas as escolas do primeiro ciclo. Houve verba para a requalificação das mesmas. Agradeço à Sra. Vereadora que me diga quais foram os programas do CRAN ou de outro qualquer organismo público, com documentos na mão, que financiasse a requalificação das escolas com a tipologia de uma ou duas salas edificadas pelo Estado Novo. Lamento o facto de me estar a parecer que está a aprender a lição nos livros do Sr. Presidente e, se me permite, aconselho a não fazer isso. Diga sempre a verdade e nunca ficará mal em nenhuma situação. A senhora, quando se preparava para ocupar o lugar onde está, com certeza que se lembra de que, conjuntamente com o seu marido, então e atual Presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escola de São Pedro do Sul, deslocou-se a várias escolas do Conselho, onde eu também estive presente e teve a oportunidade de constatar que as mesmas, tal como fui falando nas diferentes reuniões, tinham quase todas sido intervencionadas, nomeadamente a nível das instalações sanitárias, pintura das salas, equipamento informático, refeitórios e algum mobiliário, como por exemplo a EB1 de Pinho, a EB1 de Vila Maior, a EB1 de Pindelo, a EB1 de Figueiredo de Alba, a EB1 de Valadares, a EB1 de Manhoso e etc. Mal feita a escola de Carvalhais. Mais uma afirmação da Sra. Vereadora. Porquê? Explique-me. Como bem sabe, o fim da educação são as crianças e não os adultos. E Carvalhais tinha o número suficiente de crianças para que se concretizasse a instalação daquele equipamento, que era o que deveria ser feito nas restantes freguesias do Conselho. Mas, infelizmente, a inexistência de crianças não permitiu candidatar mais nenhum equipamento escolar similar. Assim, é que se criam condições para que as pessoas se fixem nas localidades e não com medidazinhas populistas e de propaganda política. Sejamos honestos e investamos com solidez, dando respostas às pessoas que já têm e às que querem constituir família. A escola de qualidade e a funcionar com horários que respondam às reais necessidades das famílias é que é um verdadeiro incentivo à natalidade. As crianças têm que frequentar a escola durante 12 anos e não apenas um ano. Tenhamos consciência de que ela não pode ser fastidiosa nem obsoleta. Por isso é que nos orgulhamos do investimento que fizemos nos 2 equipamentos escolares. Fomos nós, não foram os senhores, como querem passar a ideia. Em nome de todas as crianças do Conselho, apelo aos políticos para fazerem o favor aos mais pequenos de não instrumentalizarem com segundos fins a educação. Respeitem quem é indefeso. Falta docente escolar na zona nordeste do Conselho, a expressão da Sra. Vereadora. Aqui está uma boa oportunidade para brilhar e inaugurarem uma obra feita por vós. Têm muito tempo para fazer. Façam-no. É puramente demagógica a sua observação, Sra. Vereadora. Custa-me a crer que a senhora, uma vez que é professora, não saiba que o regulamento de financiamento do CRAN
tem cláusulas muito rigorosas a cumprir, nomeadamente a existência de número de crianças para 4 níveis de ensino e, obrigatoriamente, incluir a educação pré-escolar. Valha-me Deus, valha. Agora, relativamente à intervenção do Sr. Vereador Pedro Mouro, voltou, na minha ótica, a desrespeitar a coletividade de espíritos inquietos, quando novamente referiu que a Termalestur lhe deu um subsídio de 3.000 euros. Isso não é verdade e julgo que lhe ficaria muito bem um pedido de desculpas público à coletividade. Os espíritos inquietos nunca pediram nenhum subsídio, nem à Câmara Municipal, nem à Termalestur. É do conhecimento de todos que a Termalestur não pode atribuir subsídios a quem quer que seja. A coletividade em causa propôs-se publicitar as nossas termas em todos os meios por eles utilizados na divulgação do evento, para o Conselho de Administração foi entendido como um bom negócio. As termas foram divulgadas no site oficial do evento, em flyers, na imprensa, nos outdoors, nos MUPIs, nas pulseiras de acesso, na bilheteira, em t-shirts, nos cubos espalhados pela cidade e, inclusive, na DAM TV e outros meios de divulgação. Portanto, esta minha intervenção, quero que fique registada em ata e tem a ver com aquilo que foi dito na Assembleia Municipal. Por razões de coerência pessoal e até das decisões que o Executivo Municipal tem vindo a tomar, eu gostava de trazer hoje aqui, à ordem de trabalhos, no período de ordem do dia, a matéria que se relaciona com a providência cautelar que foi feita pelo município relativamente ao encerramento das escolas de Valadares, Serraz e São Félix. Eu penso que todos estamos perfeitamente recordados que a Câmara Municipal deliberou aqui, à semelhança do que aconteceu com a Assembleia Municipal, que o encerramento dessas escolas devia ser precedido por concordância dos pais encarregados de educação dos alunos que frequentam essas escolas. E, nesse sentido, deliberámos todos que, efetivamente, éramos contra a proposta do Ministério da Educação relativamente ao encerramento em causa, porquanto, se os pais assim o entendessem, ele seria feito, se não o entendessem, a Câmara Municipal diligenciaria no sentido de evitar esse encerramento. Efetivamente, assim aconteceu, houve reuniões com os pais, eles estiveram contra o encerramento das ditas escolas e o Ministério, ao que sabemos, manteve a informação do encerramento das mesmas. A Câmara Municipal, e muito bem, porque só estava a dar cumprimento às deliberações e às decisões havidas nestas reuniões, decidiu interpor uma providência cautelar no sentido de evitar esse encerramento. Para espanto meu, e penso que também do Sampedrense em geral, a Câmara Municipal resolveu retirar essa providência cautelar unilateralmente. Qual é o problema em termos de coerência, de razão e de convicção nas decisões que tomemos? É que, efetivamente, esta decisão a acontecer por parte da Câmara de retirar a providência cautelar devia ser precedida novamente de uma reunião com os pais encarregados de educação dessas crianças, no sentido de que iria fazer isto por razões pedagógicas ou outras. Como isso não aconteceu, eu acho que a decisão do Executivo não foi mais do que um número, eventualmente para a comunicação social, eventualmente um número populista, porque não teve em atenção decisões que emanaram dessas reuniões. Na minha perspectiva, o que poderia eventualmente ter acontecido, e acho que era mais razoável, era a providência manter-se até ao fim, independentemente do tempo que demorasse. Se a Câmara Municipal viesse a ter razão na decisão do Tribunal, devia então colocar a questão aos pais encarregados de educação, se passado X meses, não sei quantos, era ou não das crianças voltarem às escolas de origem, caso a Câmara ganhasse a providência, ou, se não ganhasse, enfim, o assunto estava resolvido, como neste momento acontece. É por isso que eu acho que foi uma decisão precipitada e não teve em conta aquilo que foram os pressupostos iniciais para a contestação, ou seja, para a providência cautelar. Aproveito também a oportunidade para falar de um outro assunto que se relaciona direto ou indiretamente com o mesmo assunto, com esta situação, que tem a ver exatamente com a inauguração do centro escolar.
O centro escolar foi inaugurado, tanto quanto julgo saber, foi convidado o Ministro da Educação para estar presente. Eu gostava que me confirmassem isso, mas a acontecer, acho muito bem que tivesse sido convidado o Ministro da Educação. Só acho lamentável, de facto, o Sr. Ministro não poder estar presente nessa cerimónia, algo que julgo, e é público, por razões de acompanhamento do Primeiro-Ministro, nesse dia, noutros conselhos aqui do Distrito. Agora, o que me parecia elementar era que, efetivamente, o Ministro estivesse presente nessa ocasião ou, eventualmente, noutra ocasião. Por uma razão muito simples. Porque o centro escolar, efetivamente, merecia uma inauguração que viesse dignificar esse mesmo centro escolar e, de alguma forma, isso não aconteceu. Eu acho que o que aconteceu foi mais uma abertura ou uma visita guiada ao centro escolar. Julgo mesmo que a presença do Ministro da Educação poderia significar um contacto direto com a escola secundária que necessita de uma requalificação urgente e, como tal, era uma oportunidade única para que o Sr. Ministro da Educação tomasse contacto com essa necessidade da requalificação da escola e, porventura, até ser também sensível a outras questões no âmbito da educação que têm a ver com o Conselho de São Pedro do Sul. Como isso não aconteceu, eu acho que também já não é a primeira vez que este Executivo faz situações análogas à que vou dizer. Nunca seria tarde pensarmos numa segunda vez, uma vez que o Centro Social de Vila Maior também foi inaugurado 2 ou 3 vezes, uma vez que os produtos da dermocosmética também foram lançados pela segunda vez. Eu achava de todo conveniente que o Centro Escolar tivesse uma inauguração em que fizéssemos toda a força para o Sr. Ministro da Educação vir a São Pedro do Sul, fundamentalmente para lhe exigirmos, e repito, para lhe exigirmos a requalificação imediata no próximo ano, 2015, da escola secundária. Acho que foram 2 situações que não pareceram muito coerentes e eventualmente precipitadas. Fica aqui a minha opinião sobre esta matéria, porque acho que nós nunca devemos desperdiçar oportunidades que, de alguma forma, projetem o Conselho e que, eventualmente, possam ter valor acrescentado relativamente àquilo que são as necessidades do mesmo. Portanto, era só. Chegou-me aos ouvidos que está a ser construído, digamos, reconstruído um muro que sofreu uma derrocada ali em Travanca e que os nossos carros, os carros da Câmara Municipal, os carros do município, têm andado a transportar materiais para a reconstrução do referido muro, nomeadamente pedra. E que, inclusive, já saiu dos estaleiros da Câmara Municipal pedra para o referido muro. Eu só gostava de perceber se isto tem algum fundamento, o que é que está por trás disto, se houve alguma negociação prévia, que é para eu entender se é justo ou não justo, ou injusto, de facto, aquilo que as pessoas vão comentando aí pelas ruas. Outra questão também tem a ver com os lamentos de alguns presidentes de junta, e aqui tem sido do PSD e do PS, inclusive, que estão muito tristes porque a motoniveladora, na altura em que era precisa limpar os aceiros, esses caminhos florestais, parou em Vila Maior, só trabalhou em Vila Maior e as outras juntas de freguesia ficaram sem, digamos que, este recurso. Penso que depois avariou em Vila Maior, a coisa que vale, mas andou um período de tempo significativo. A minha sugestão era o seguinte: é evidente que nós continuamos com 19 freguesias e com 14 juntas, não é? São 14 juntas para 19 freguesias. As necessidades são muitas. Portanto, estamos numa altura difícil. Penso que a metodologia, permita-me a sugestão, com a máxima, digamos, honestidade, de quando temos pouco e temos muitos filhos, dividir equitativamente por todos. Não podemos avançar só para uma freguesia, por acaso foi Vila Maior, poderia ter sido outra, e as outras freguesias não tiveram, de facto, a prestação deste serviço ou a disponibilidade deste equipamento para limparem os seus aceiros.